Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Viagem Espacial. Estamos falando dos planetas do Sistema Solar, e no vídeo de hoje o último episódio sobre o planeta Marte, e continuando sobre os compostos orgânicos do planeta vermelho. Autores especulam que a presença de enxofre pode ter ajudado a preservar os compostos orgânicos. Os produtos de decomposição se assemelham aos gerados pelo querogênio, um precursor do petróleo e do gás natural na Terra. A NASA afirmou que essas descobertas não são evidências de que a vida existiu no planeta, mas que os compostos orgânicos necessários para sustentar a vida microscópica estavam presentes. Devido à forma como a atmosfera marciana pode preservar esses compostos, pode haver fontes mais profundas de compostos orgânicos no planeta. Em julho de 2018, cientistas relataram a descoberta de um lago subglacial em Marte, o primeiro corpo estável de água conhecido no planeta. Ele fica a 1,5 km abaixo da superfície na base da calota polar sul e tem cerca de 20 km de largura. O lago foi descoberto usando o radar Marcis a bordo da sonda Marsac Express, e os dados foram coletados entre maio de 2012 e dezembro de 2015. O lago está localizado numa área plana que não exibe características topográficas peculiares. É principalmente cercado por terrenos mais altos, exceto em seu lado oriental, onde há uma depressão. Marte tem duas luas naturais relativamente pequenas, Phobos, com cerca de 22 km de diâmetro, e Deimos, com cerca de 12 km de diâmetro, que têm órbitas próximas ao planeta. Acredita-se que essas luas sejam asteroides capturados pelo campo gravitacional marciano, mas a sua origem verdadeira permanece incerta. Ambos os satélites foram descobertos em 1877 por Asaph Hall e foram nomeados em homenagem aos deuses Phobos e Deimos, que na mitologia grega acompanhavam seu pai, Ares, o deus da guerra, durante as batalhas. Vistos da superfície de Marte, os movimentos de Phobos e Deimos parecem muito diferentes do da Lua. Phobos nasce no oeste, se põe a leste e nasce novamente em apenas 11 horas. Deimos, por estar quase em órbita sincronizada, quando o período orbital iguala o período de rotação do planeta, nasce como esperado no leste, mais lentamente. Apesar da órbita de 30 horas de Deimos, ele leva 2,7 dias entre o nascente e o poente, para um observador no Equador. Como a órbita de Phobos está abaixo da altitude síncrona, as forças de maré a partir de Marte estão gradualmente diminuindo a sua órbita. Em cerca de 50 milhões de anos, o satélite ou colidirá com a superfície marciana ou irá desintegrar-se em uma estrutura em forma de anel ao redor de Marte. A origem das duas luas não é bem compreendida. Seu baixo albedo e a composição de condrito carbonáceo foram considerados semelhantes aos de asteroides, apoiando a teoria de captura gravitacional. A órbita instável de Phobos parece apontar para uma captura relativamente recente. Mas ambas têm órbitas circulares, próximas do Equador, o que é muito incomum para objetos capturados, já que a dinâmica de captura exigida é complexa. A possibilidade de acreção no início da história de Marte também é plausível, mas não é compatível com uma composição parecida com a de asteroides, em vez de com a do próprio planeta. Uma terceira possibilidade é o envolvimento de um terceiro corpo ou algum tipo de impacto. Linhas mais recentes de evidências sobre Phobos sugerem que o satélite tem um interior altamente poroso e uma composição contendo principalmente filosilicatos e outros minerais conhecidos de Marte, o que aponta a origem de Phobos para o material ejetado por um impacto em Marte que foi reagrupado na órbita marciana, semelhante à teoria dominante para a origem da Lua da Terra. Embora os espectros VNIR, em inglês, e Visible Engineer Infrared, das luas de Marte se assemelhem aos de asteroides do cinturão externo, o espectro infravermelho termal de Phobos é inconsistente com condritos de qualquer tipo. Marte pode ter luas com menos de 50 ou 100 metros de diâmetro, e prediz-se a existência de um anel de poeira entre Phobos e Deimos. Com a existência de várias sondas e rovers, agora é possível estudar a astronomia do céu marciano. Phobos, uma das duas luas de Marte, tem cerca de 1/3 do diâmetro angular da lua cheia como ela aparece na Terra, enquanto Deimos aparece mais ou menos com uma estrela e apenas um pouco mais brilhante do que Vênus na Terra. Vários fenômenos conhecidos na Terra foram observados em Marte, como meteoros e auroras. Uma passagem da Terra vista de Marte ocorrerá em 10 de novembro de 2084.
Há também trânsitos de Mercúrio e de Vênus, e as luas Phobos e Deimos são de diâmetro angular tão pequeno que seus eclipses solares parciais são melhor considerados como trânsitos. Em 19 de outubro de 2014, o cometa Sidney Spring passou extremamente próximo a Marte, cerca de 140 mil quilômetros, tão perto que sua coma pode ter envolvido o planeta. Pela órbita de Marte ser excêntrica, a sua magnitude aparente em oposição ao Sol pode variar de menos 3,0 a menos 1,4. O brilho mínimo é de magnitude 1,6, quando o planeta está em conjunção com o Sol. Marte geralmente aparece distintamente amarelo, laranja ou vermelho, a cor real do planeta está mais próximo de caramelo, e a vermelhidão observada é apenas poeira na sua atmosfera. O rover Spirit, da NASA, registrou imagens de uma paisagem marrom esverdeada com pedras azul acinzentadas e manchas de areia vermelho claras. Quando mais distante da Terra, fica a mais de 7 vezes mais longe de nosso planeta do que quando está próximo. Quando menos favoravelmente posicionado, ele pode ser perdido no brilho do Sol por meses. Em seus momentos mais favoráveis, em intervalos entre 15 e 17 anos, sempre entre o final de julho e o final de setembro, muitos detalhes de sua superfície podem ser vistos com um telescópio. Especialmente notáveis, mesmo com baixa ampliação, são as suas calotas polares. Conforme Marte se aproxima ao ponto de oposição, começa um período de movimento retrógrado em que o planeta parece se mover para trás, em um movimento de looping em relação às estrelas de fundo. A duração deste movimento retrógrado tem a duração de cerca de 72 dias e Marte atinge o seu pico de luminosidade no meio deste movimento. O ponto em que a longitude geocêntrica de Marte é 180 graus em relação ao Sol é conhecido como oposição, que está perto do momento de maior aproximação com a Terra. O momento da oposição pode ocorrer a até 8,5 dias da maior aproximação. A distância nas maiores aproximações varia entre 54 e 103 milhões de quilômetros, devido às órbitas elípticas dos planetas, o que causa uma variação comparável em tamanho angular. A última oposição de Marte ocorreu em 8 de abril de 2014, a uma distância de cerca de 93 milhões de quilômetros. O tempo médio entre oposições sucessivas de Marte, o seu período sinódico, é de 780 dias, mas o número de dias entre as datas de oposições sucessivas pode variar entre 764 e 812. Marte fez a sua maior aproximação com a Terra e o seu brilho aparente máximo dos últimos 60 mil anos, 55.758.006 de quilômetros, 0,372719 unidades astronômicas, e magnitude menos 2,88, em 27 de agosto de 2003 às 9 horas 51 minutos e 13 segundos. Isto ocorreu quando Marte estava a um dia da sua oposição e a cerca de 3 dias do seu periélio, tornando o planeta particularmente fácil de ver a partir da Terra. Estima-se que a última vez em que o planeta chegou tão perto foi em 12 de setembro de 57.617 a.C., o próximo momento será no ano 2287. Esta aproximação recorde foi apenas ligeiramente mais próxima do que outras aproximações recentes. Por exemplo, a distância mínima em 22 de agosto de 1924 foi de 0,37285 unidades astronômicas e a distância mínima em 24 de agosto de 2208 será de 0,37279 unidades astronômicas. Marte é nomeado em homenagem ao deus romano da guerra. Em diferentes culturas, Marte representa a masculinidade e a juventude. Seu símbolo astronômico, um círculo com uma seta apontando para o lado superior direito, também é usado como símbolo do sexo masculino. As muitas falhas nas sondas de exploração de Marte resultaram em uma contracultura satírica que associa esses acidentes com a existência de um tipo de triângulo das Bermudas entre a Terra e o planeta, alguma maldição marciana ou um grande espírito maléfico das galáxias a que se alimentaria das sondas a Marte. A ideia popular de que Marte era povoado por marcianos inteligentes se popularizou no final do século XIX. As observações do Scanali por Giovanni Schiaparelli, combinadas com os livros de Percival Lowell sobre o tema, propuseram a noção padrão de um planeta seco, frio e prestes a morrer, com obras de irrigação sendo feitas por civilizações antigas.
Muitas outras observações e declarações de personalidades notáveis se somaram ao que tem sido chamado de a febre marciana. Em 1899, enquanto investigava o ruído de rádio atmosférico usando receptores em seu laboratório em Colorado Springs, o inventor Nikola Tesla observou sinais repetitivos que mais tarde ele imaginou serem comunicações de rádio vindas de outro planeta, possivelmente de Marte. A representação de Marte na ficção foi estimulada por sua cor vermelha e pelas especulações científicas do século XIX de que suas condições de superfície não só poderiam suportar a vida, como também a vida inteligente. Isso originou um grande número de cenários de ficção científica, entre os quais está A Guerra dos Mundos, publicado em 1898, em que os marcianos tentam fugir de seu planeta moribundo e tentam invadir a Terra. Uma adaptação radiofônica posterior de A Guerra dos Mundos foi feita no dia 30 de outubro de 1938 por Orson Welles nos Estados Unidos e foi apresentada como um noticiário ao vivo. O episódio tornou-se notório por causar pânico público geral, quando muitos ouvintes confundiram a história com a realidade e saíram desesperados. Obras influentes retratam o planeta, como Crônicas Marcianas de Ray Bradbury, em que exploradores humanos acidentalmente destroem uma civilização marciana, a série Barson de Edgar Rice Burroughs, além do Planeta Silencioso, 1938, de C. S. Lewis 269 e uma série de histórias de Robert A. Heinlein de meados dos anos 1960. O autor Jonathan Swift faz referência às luas de Marte cerca de 150 anos antes de sua descoberta por Asaph Hall, detalhando descrições razoavelmente precisas de suas órbitas no capítulo 19 de seu romance As Viagens de Gulliver. O personagem cômico de um marciano inteligente chamado Marvin, o marciano apareceu na televisão em 1948 como um personagem nos Looney Tunes, da Warner Brothers, e continuou como parte da cultura popular desde então. Após as naves espaciais Mariner e Viking terem enviado imagens nítidas de Marte e revelado um mundo aparentemente sem vida e sem canais, essas ideias sobre o planeta tiveram que ser abandonadas e tem se desenvolvido uma moda de representações precisas e realistas sobre a colonização humana de Marte, como na trilogia Mars de Kim Stanley Robinson. Especulações pseudocientíficas sobre a face de Marte e outros monumentos enigmáticos descobertos por sondas espaciais indicam que a ideia de civilizações antigas no planeta continua a ser um tema popular na ficção científica, especialmente no cinema. A história de Marte desperta um enorme interesse na comunidade científica. Hoje, um dos maiores mistérios sobre o planeta é em relação a quando ele pode ter reunido condições adequadas para suportar a vida. Os cientistas já identificaram diversos terremotos em Marte. Mas o que causa estes fenômenos por lá ainda era um mistério. Agora, uma nova análise de dados coletados por um sismômetro no planeta vermelho indica que eles podem ser resultado de colisões constantes de meteoritos. Até agora, estimativas sobre a quantidade de impactos em Marte se baseavam em imagens de satélite. Em outras palavras, os pesquisadores analisavam as crateras na superfície do planeta e tentavam quantificar o número de colisões. Agora, um estudo publicado na revista Nature Astronomy combinou o número de buracos com as detecções do módulo de pouso Mars Insight. O resultado foi surpreendente, e a taxa de colisões é 5 vezes maior do que o estimado até então. De acordo com os pesquisadores, Marte sofre impactos quase diários de rochas do tamanho de uma bola de basquete que se chocam contra sua superfície. No total, são de 280 a 360 colisões por ano que são capazes de produzir enormes crateras de até 30 metros de diâmetro. Agora, os cientistas querem tentar medir a idade destas crateras, por consequência, a do próprio solo marciano. Todas estas informações são consideradas muito valiosas para eventuais futuras missões tripuladas ao planeta vermelho. Bom, terminamos assim o último episódio sobre o planeta Marte. No próximo vídeo iremos falar do segundo planeta do Sistema Solar, Vênus. Queremos agradecer a todos por terem curtido os vídeos e também pedir que continuem se inscrevendo e compartilhando o canal, ativem o sininho das notificações para receber novos conteúdos. Muito obrigado.